Então é isso aí, nós estamos hoje com o professor Regis Carvalho, presidente da AMATA, Associação dos Amigos do Museu de Araguaína, e tem, claro, toda uma luta voltada para a preservação da memória, para a preservação da nossa identidade cultural, da nossa identidade e também do nosso patrimônio imaterial e material, né? Porque o museu vai cuidar disso. Professor Regis, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, para o público da DFM que está ouvindo a nossa entrevista e também para a nossa galera da internet aí que está curtindo o Radar Tocantinense. Quero que o senhor fale um pouco sobre a sua história, sobre a sua biografia. Claro que o nome Regis Carvalho já dispensa apresentações. Regis Carvalho é historiador e, como todo historiador, né, luta pela preservação da memória e da identidade. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória como professor, como profissional de história, como essa pessoa dedicada à busca da preservação da memória local. Bom dia, Luiz Poeta, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, parabéns pelo espaço, pelo programa. Acho que a Radar Tocantins tem feito um trabalho muito forte, significativo em Araguaína e região, e norte do estado Tocantins inteiro, com relação a contribuir com a divulgação da preservação do patrimônio histórico e cultural. Eu sou o professor Regis Carvalho, eu sou filho da terra, aqui da região mesmo, nasci na zona rural de Araguaína. E você conhece bem a história de muita gente aqui de Araguaína, que a luta das dificuldades, crescemos por aqui, estudamos por aqui, fizemos Unitins, formei na UFNT e hoje sou mestrando formei na Unitins, entrei na Unitins, formei na UFT e agora sou mestrando da UFMT por esse processo de toda de transição, de implantação da Universidade Federal. Estamos juntos desde o começo. E aí, assim, esse sentimento surgiu desde a juventude, sabe? Eu nunca fui, no ensino fundamental, um bom aluno, aquele aluno exemplar. Eu era jogador de vôlei. Então, meu negócio era jogar vôlei. Então, aí nós fomos campeões do Jets. E aí, quando teve um olheiro aqui de Minas Gerais, me levou para estudar em Minas Gerais. Lá em Minas, eu tive que aprender a estudar. E uma das coisas que aconteceram foi que uma professora de história, na sala de aula, no primeiro ano do ensino médio, nos levou numa excursão para fazer uma visita ao Museu do Ipiranga, em São Paulo. E aquela visita mexeu comigo, sabe? Mexeu e eu vi que dentro da história, a história nos mostrou que para mim ser um grande homem, poder trabalhar para ajudar minha família, para mim poder crescer, sair daquela vida pobre que a gente tinha, eu tinha que estudar. Então o museu me ensinou que, olha, abre o olho, você precisa estudar. E aí, daí, do primeiro ano do ensino médio, foi que eu virei estudante, de fato. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, com aquele lugar, sabe? Eu fiquei pensando, isso precisa ter no Tocantins também. Tem que mexer com jovens também no Tocantins, da mesma forma que mexeu comigo. Terminei lá o ensino médio, voltei para cá e entrei na Unitins. Bem no meio do movimento SOS Unitins, eu ingressei na universidade. E aí eu aprendi dentro do movimento estudantil da universidade que é preciso lutar por educação, lutar por espaço e ferramentas que possam contribuir com o crescimento da sociedade, da juventude. E surgiu esse sentimento dentro da universidade. Por que Araguaína não tem museu? Por que Araguaína não tem um espaço, uma ferramenta que possa preservar o seu patrimônio histórico e cultural? Por que Araguaína não valoriza? Por que só faz sucesso, só vem gente de fora, a gente só valoriza o que é de fora e o que é nosso aqui? Sabe, hoje eu faço pesquisa dentro da Universidade Federal do Norte Tocantins com relação à educação patrimonial decolonial. O que é isso, Luiz? É aquela educação das raízes, sabe? Nós vamos estudar as nossas origens, em vez de estar estudando somente a do outro. Então nós estamos estudando a nossa origem. Então essa coisa vem crescendo na gente. Aí o sentimento de museu sempre foi da juventude até a universidade. A partir daí eu ganhei o mundo. Hoje eu conheço os 200 principais museus do mundo. Se você pensar, eu já fui praticamente quase todos eles. E hoje eu viajo, visitando museus, e esse sentimento aí eu falei, então, uma coisa, tá na hora. Aí de uns 10 anos para cá, a gente vem discutindo em rodinhas de professores, dentro da universidade, juntando com autoridades, e tentando sensibilizar a sociedade para entender a importância desse instrumento para a cidade. A gente vem discutindo, a coisa vem amadurecendo. É um processo longo, a finalidade de museus hoje mudou no Brasil, não é um galpão cheio de coisas antigas, não é isso mais. O museu é vivo, precisa ser vivo e ele precisa dialogar com a sociedade.
Importante. O professor Regis falou aqui do movimento SOS Unitins, que aconteceu em 2002, 2013, 2003, por ali, onde nasceu ali como é que fala? A não privatização da Unitins. O governo, na época, tinha a ideia de privatizar a Unitins e Araguaína levantou a bandeira do movimento SOS Unitins e desse movimento SOS Unitins surgiram muitas lideranças políticas, algumas até estão no poder até hoje, como o Ricardo Aires, né, que se tornou deputado estadual, o Orion Milhomem, que foi vereador em Palmas. Então esse movimento SOS Unitins deixou aí uma semente interessante para a história política do Tocantins também. O movimento SOS Unitins, ele é patrimônio histórico da educação araguainense e do Tocantins. Entendeu? Esse movimento, ele começou quando eu entrei na faculdade, era em 98. Em 98, entrei na faculdade, e aí o Siqueira Campos era governador, e o Siqueira Campos, claro, com suas contribuições, mas ele tinha um pulso firme, rígido, com relação à educação. E aí ele começou a cobrar tarifas exageradas na Unitins. Então eu lembro como se fosse hoje, era R$136 a mensalidade. E o salário mínimo era R$140. Então era uma coisa muito difícil para nós que era trabalhador, estudantes de baixa renda e tal, pagar aquilo. Então aí o movimento começou. Eu entrei no calor na faculdade, mas já entrando na briga porque eu não tinha condições de pagar. Aí eu tinha meia bolsa ainda, pela nota que eu tirei no vestibular, me deram meia bolsa, mas mesmo assim não estava alto. Era pouco menos de um meio salário mínimo. Então, aí começou as manifestações na rua. Fomos para a rua, fomos pedir para o governador, tivemos audiência com o governador e aquela coisa toda. Quando foi em 2000, nós lutamos pelo processo de implantação da Universidade Federal. Nós queríamos nos livrarmos, a verdade era essa, queríamos nos livrarmos da gestão do Estado. Sair da mão do Siqueira Campos, da época, e ficar ali para o governo federal. Só que aí não era para encampar a Unitins, era para implantar a Universidade Federal. Dentro do processo eles mudaram a palavra, que era encampar, que era implantar e virou encampar. Aí a Unitins foi fechada e virou a UFNT. Mas aí para nós também foi importante. A UFNT vinha mais forte, com mais recursos, e aí isso foi fundamental. Mas o movimento da Associação Unitins, ele é patrimônio. Entendeu? Dentro de um museu, dentro da história da educação, da história da construção do Tocantins, o movimento das Unitins é muito importante. Aqui o professor Regis, aqui a história viva, né, do movimento SOS Unitins. Eu gosto sempre de conversar sobre esse movimento. E quando eu cheguei na faculdade em 2003, a UFT estava sendo implantada, estava aí no processo ainda, muitos professores oriundos da Unitins, e eu fiz amizade com grandes professores da Unitins. Professores que, quando eu lembro, até me emociono. O professor Elzamar Concesso, que eu era de Xambioá, chegava aqui, o Concesso tinha feito uma missão paroquial lá em Xambioá, que ele tinha sido padre, e ele ia muito para Xambioá e fez muita amizade. Inclusive o Elzamar era de Xambioá. E a gente, quando se encontrava, ela me levava para casa dela para comer naqueles panelões enormes que ela fazia comida para todo mundo que chegava. Então, assim, uma coisa maravilhosa. A gente fica emocionado de lembrar da Unitins, dos remanescentes da Unitins. E agora eu queria falar sobre o museu, sobre a AMAR. Como é que... uma parte, Luiz, da questão do SOS Unitins, para encerrar, a questão é a seguinte: o movimento SOS Unitins, os estudantes foi muito importante, mas você comentou uma coisa muito forte. Os professores da época tiveram participação muito efetiva e foram fundamentais. Vários professores. Citar nome aqui hoje nós tivemos muitos professores, muitos mesmos, que se envolveram na construção do Norte Tocantins. Professores da Unitins que participaram da encampação da Unitins pela Universidade Federal do Norte Tocantins, foram importantes nesse processo. Isso aí. E agora a gente vai falar sobre a AMAR. Eu lembro, eu era estudante, eu fiz História, eu era estudante de História na época e eu não lembro se foi em 2004 ou se foi em 2005 que nós, alguns estudantes da UFT, com alguns professores, se reuniram com a prefeita na época, que era a deputada Valderez, na época a Valderez era prefeita, para a doação de um terreno para a construção desse museu. Eu não sei o que foi que isso aconteceu, eu não lembro se avançou, se houve essa doação efetiva, se ficou só no palavreamento. Eu lembro que teve uma reunião importante sobre isso, inclusive lá na UFT. Esse processo de montagem do Museu em Araguaína, ele é complexo, não é tão simples. Até porque há interesses políticos por trás disso. Então tem sempre essa questão toda.
Nós tivemos uma audiência em 2000 com o Paulo Sidney. Ele estava saindo da gestão dele de prefeito, era o último ano de mandato dele. E essa audiência com ele foi em agosto, estava no processo eleitoral. Era o Zé Neblina, não, a eleição foi em 2002, não, foi 2000 mesmo. Foi 2000, Foi. o Zé Neblina e a a Valdez. Valdez. Aí estava naquela briga de política, nós sentamos com ele, tinha uma audiência, um grupo de professores, fomos lá conversar com ele. E ele tinha muito interesse, só que tinha pouco recurso, o governo do estado tinha bloqueado os recursos do município, por falta de tinha pego empréstimo, coisas assim. Então, o Paulo Sidney tinha vontade, mas não tinha condições de fazer. Aí veio a Valdez. Aí a Valdez falou assim, não, nós vamos fazer o Museu de Araguaína. É uma coisa, é um compromisso meu com a sociedade, vamos fazer. Aí tivemos várias reuniões, mas ficou só não vamos fazer. Os 8 anos ficou não vamos fazer. Depois tivemos umas 4 ou 5 audiências com ela. Depois veio o Valois. Aí o Valois, por mais que eu goste do Valois como pessoa, um cara bom e tudo, mas o Valois não tinha muita conhecimento sobre a causa, achava que isso era besteira, e ficou daquela coisa toda. Depois veio o Ronaldo Dimas. O Ronaldo Dimas foi mais ou menos parecido com a Valdez. Vamos fazer, mas não vamos fazer também. Durante os 8 anos do Ronaldo, também a gente não sentiu. Eu percebi que o Ronaldo tinha medo de mexer com isso, porque tinha interesses diversos dentro da montagem do Museu da Cidade, com famílias tradicionais, pessoas importantes, e aí ele não queria mexer nessa caixa de marimbondo, dizendo assim. Aí veio o Wagner nós acreditávamos que ia sair do papel, entendeu? Tivemos várias reuniões com o Wagner, chegou a ser cogitado uma área ali próxima do aeroporto, que nós fazemos um museu parque, que é uma praça e tudo mais e tudo. Fizemos o primeiro fórum do Museu de Araguaína, com apoio da Prefeitura Municipal, com o Wagner ajudando e tudo mais. Mas a gente percebeu também que é muita manipulação política, e aí a gente ficou meio frustrado também com caminhos que os municípios queriam com o Museu da Cidade. Então, nós reunimos, tivemos várias audiências, foi importante a luta, a gente vem crescendo enquanto movimento político também. Hoje nós temos uma cadeira cativa no Conselho Nacional de Patrimônio Museológico, órgão do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, ligado ao Ministério da Cultura. Então, nós somos conselheiros lá, então a gente tem amadurecido muito esse debate de museu justamente por participar desses conselhos. Hoje nós somos ponto de cultura de Araguaína e é um dos únicos 3 pontos de memória do Tocantins, certificado pelo Ministério da Cultura. Então, assim, a gente tem conseguido espaços políticos nacionais. E a gente entende de que tem interesses. E eu acho que todos esses interesses devem ser envolvidos realmente na construção do museu. Mas não pode ser de um lado só e ignorar o outro, entendeu? Então, porque o Museu da Cidade tem que contar todas as versões da sua construção, sabe? Não pode contar um lado só da versão. Nós tivemos reuniões com políticos que queriam financiar o museu, mas queriam que o museu levasse o nome de Ciclano, de Beltrano, que tivesse salas que homenageassem. Acho que tem que ter também, mas não pode ser só eles. Você não pode financiar a construção de um museu público da cidade e dizer que só essa história pode ser contada. Não pode. Entendeu? Então, assim, o museu ele tem que ser aberto. Por isso que nós, no começo do ano, tivemos uma assembleia da Associação Amigos do Museu de Araguaína, junto com uma parceria que nós temos muito forte há muitos anos com a UFMT, apoiarmos integralmente a gestão do museu, a implantação do museu pela Universidade Federal do Norte Tocantins. Acreditamos que a UFMT é a entidade mais parcial nesse processo, mais imparcial nesse processo. Entendeu? A UFMT ela é quem tem que ter a responsabilidade. E nós, como amigos desse museu, interessante, que eu fui agora para o Rio de Janeiro, ficamos 10 dias fazendo cursos lá, no primeiro encontro nacional de associações amigos de museus, certo? Lá tinha associações amigos de museu do Brasil inteiro, no Rio e tudo. Nós éramos a única associação amigos de um museu que ainda não existe. Ironia, né? Mas sabe o que aconteceu? Eu pensei que eu ia passar vergonha com isso. Nós fomos elogiados pelo fato de que a comunidade luta por isso, na implantação de um museu na cidade. E aí o que acontece? Nós, junto com as experiências de várias associações no Brasil inteiro, estamos surgindo na cidade e amadurecendo muito forte. E a UFMT, com a implantação do museu, vai ter um grupo de apoio muito forte da sociedade civil, que é a associação. E hoje nós somos mais de 40 professores, diversos artistas da cidade, um monte de gente importante que quer ajudar, que quer contribuir a manter, a organizar e a participar da vida desse museu.
entendeu? E o museu ele é importante para isso. Ele é importante para a educação, ele é importante para a saúde pública. Hoje nós sabemos que museus são utilizados como espaços de recuperação mental, sabe, de inclusão social. Eu lembro bem, quando nós chegamos no Museu de Orsay, lá em Paris, uma vez, que eu fiquei até com medo, chegou um ônibus todo amarelo, cheio de presidiários acorrentados e tudo mais, de laranja, todo mundo descendo do ônibus para visitar o museu. De que coisa louca é essa? É saúde mental. Você quer incluir, quer reinserir a pessoa na sociedade, você tem que mostrar para ela a importância que tem no mundo. E essa importância da sociedade, da construção, da luta de tantas pessoas, você conhece no museu, entendeu? E mais vivo que nos livros. Porque no museu você vai ver parte dos objetos, dos artefatos, dessas histórias que construíram nossa sociedade, sabe? Então a gente não pode, a gente percebe que hoje nós estamos, eu mais o Iguatemi Lopes e o grupo da associação, nós temos um projeto que vai entrar agora em outubro, uma exposição de arte, que ela vai contar a história das mulheres do norte do Tocantins. A gente vê que no livro didático as mulheres são excluídas. Então a gente pensou, não, vamos resgatar a história de mulheres que ajudaram a construir o Tocantins também. E aí, devido a uma série de pesquisas, o Iguatemi está pintando umas telas, são 50 telas, é um projeto bancado pela Rouanet Norte, né, com financiamento da Caixa Econômica Cultural. E aí esse projeto vem agora para a sociedade e você vai ver que importância que tem a nossa história, sabe? Porque lá conta a história das mulheres pariteiras, das parteiras, né, que fizeram tudo, as mulheres lavadeiras de roupa da minha infância. Eu lembro bem das mulheres carregando latas de água na cabeça para lavar roupa, porque eram as lavadeiras, lavavam, ou pegavam a roupa na porta da casa das pessoas e levavam para os riachos para lavar e devolvia sequinha, passadinha e tudo mais, sabe? Das mulheres quebradeiras de coco babaçu, das mulheres ribeirinhas, das mulheres indígenas, sabe? Das mulheres quilombolas. Então, assim, essas mulheres também fazem parte da nossa história. Então, esse movimento vem surgindo. Então, a associação tem se consolidado, tem amadurecido para fazer esse fomento de preservação da nossa história. Você falou no Iguatemi, eu quero mandar um abraço aqui pro Iguatemi. Iguatemi Lopes, o Iguatemi melhor Lopes, artista plástico do Tocantins. Ó. uma das figuras que ele consegue captar a emoção na tela. Ele capta a emoção do modelo, né, da pessoa que ele está pintando, ele consegue colocar na tela. Eu quero mandar um abraço especial para essa O Iguatemi figura. vai emocionar a Guaína com a exposição Mulheres do Norte Tocantins. É uma exposição itinerante, não vai ficar só em Araguaína, tem que rodar aí pelo menos uns 15 municípios aí na região. Eu vou indicar você com certeza vai ter alguma coisa relacionada à quebradeira lá em Sampaio, São Miguel, Sampaio. Sim, tem a sim. tinha a dona Raimunda. que era minha amiga. E aí eu dizia assim, grande mulher, e dizia, não, eu não sou mulher não, eu sou quebradeira. Eu sempre falava isso. Inclusive ela Faz parte da nossa história. Faz parte. Ó, as mulheres que... Olha, eu sou bisneto, neto e filho de mulheres quebradeiras de Curuaçu. Nós estamos toda essa região, a família toda. Como é que as quebradeiras de Curuaçu não faz parte da história? Entendeu? Né? E nós temos um município aqui do lado, Babaçulândia, que vem do Babaçu. E lá tinha uma região, que eu tenho até um trabalho de pesquisa feito lá, que era Palmatuba, que era um bairro de Babaçulândia, mais afastado, uma vilinha, que foi inundada pelo lago, né? E hoje você passa sobre Palmatuba, você consegue enxergar a igreja lá no fundo do rio. Que coisa interessante. É parecido com aquela história dos narradores de Javé. Sei, já viu? Já o vi. livro? Então, assim, aqui Palmatuba sofreu isso. E é uma história que precisa ser contada. Eu acho que o museu aqui na cidade, essa história também vai sair. Com certeza tem que ser resgatada essa história, E o museu com certeza vai resgatar também aqui a história do Vaga Medeiros. Tem eu estava fazendo uma pesquisa sobre a paróquia de Xambioá. Nasceu mais ou menos na época da paróquia de Araguaína, que não era Araguaína a paróquia. A paróquia era para ser Araguaína, mas por uma questão da comunidade que ficou com raiva do padre, o padre ficou com raiva da comunidade, a primeira paróquia que foi fundada foi em Filadélfia. Então a Araguaína saía para ir para Filadélfia, as pessoas iam para Filadélfia e depois o padre se compadeceu e trouxe a imagem do Sagrado Coração de Jesus de volta para Araguaína. Araguaína é engraçada, que a Araguaína fica no centro do Brasil, né? Ela sempre teve essa resistência, essa luta de valorizar a sua região e brigar pelo seu povo, a cidade no geral.
Começamos lá por Araguatins, que Araguaína pertencia a Araguatins, e tudo, depois lutou para que fosse independente de Araguatins, e ficamos pertencendo aqui a Filadélfia, né? E como o trânsito principal entre norte e sul do Brasil era pelos rios Araguaia e Tocantins, então as principais cidades às margens dos rios é que tinha a pujança, né, econômica. E aí depois, com a abertura da rodovia Belém-Brasília, não, aí Araguaína lutou por sua independência, se tornou essa cidade forte que é, e logo depois não queria mais pertencer a Goiás e foi a principal guerreira, a principal manifestação de luta pela independência do estado de Goiás, criando o estado de Tocantins. Araguaína é essa coisa de independência, e hoje a gente já sente um sentimento, não quero nem ficar discutindo isso aqui não, mas eu tenho um sentimento na universidade de luta pela divisão do estado de Tocantins, porque acha que nós somos explorados por Palmas e o sul do estado, a mesma história do Goiás antigamente, entendeu? O que eu acho interessante é que hoje, quando eu tenho alguma participação em outras rádios, quando eu mando a programação aqui de Araguaína, do Giro de Notícias, por exemplo, da Farcom, eu coloco o seguinte: nós estamos falando diretamente da capital econômica do estado. As pessoas acham às vezes que esse termo capital econômica do estado, porque o Wagner mandou cunhar nos documentos oficiais, Araguaína é capital econômica do estado, mas esse Araguaína, capital econômica do estado, é lá da época do João de Souza. O João de Souza mandou colocar por ordem própria, por vontade própria, Araguaína, capital econômica do estado. Era o slogan dele. Inclusive o índio de Araguaína fala sobre isso, né? Raimundo Magalhães explora isso. E o poder, eu vou falar agora, o poder cultural de Araguaína é muito grande. Nós temos uma academia de letras que toda semana está lançando livros. Sim. Toda semana a galera está lançando livro. Eu faço parte da academia, eu não consigo acompanhar os lançamentos, porque toda semana tem alguém que está lançando um livro. Agora tem a Aljuva, que é a galera mais jovem, também está lançando livro, também está publicando, está fazendo material. E isso é importante. E a Amar está sempre participando disso, né? Eu sempre vejo a Amar participando desses eventos. Na Acalanto, quero abrir uma aspa para Acalanto, o Francisco era muito amigo dele. Nós fazíamos excursões culturais juntos, sabe? E ele, esse desejo louco e essa... E assim, eu sempre vi o carinho, a Acalanto foi construída com muito amor, sabe? Por um grupo de pessoas que realmente amam a cultura, amam a arte, amam a literatura e tem contribuído significativamente para o crescimento cultural da cidade. Acalanto, a meu ver, é uma das principais entidades culturais do estado de Tocantins, mas ela é muito importante aqui do norte. Aqui não é só Araguaína, não. Todo o norte do estado de Tocantins, a Acalanto é muito viva e o mundo cultural conhece a Acalanto de perto, sabe? Então assim, eu tenho muito orgulho do trabalho que a Acalanto faz, sabe? Nós da associação somos parceiros, o Alexandre, um abraço para o meu amigo velho, presidente da Acalanto aí, o Alexandre, que tem feito um trabalho importante demais na frente da presidência da Acalanto, e ele sabe que pode ter que contar com a turma da Associação Amigos do Museu. Alexandre é um presidente dedicado, Alexandre Breto, lá da nossa querida Barraria. Ele ama tanto a região da Barraria que ele escreveu um livro, Crônicas da Barraria. Eu li o livro dele. E tem uma coisa interessante no Alexandre, que ele foi o primeiro escritor araguainense a publicar um livro. Então a gente tem assim além do empenho que ele tem. Um desbravador, né? Porque depois dele aí veio um monte de gente aí escrevendo. Você tem livro também, não tem, Luiz? Tenho, eu publiquei 4 livros. Olha. Inclusive um livro foi adotado como livro didático em Xambioá, que é o História de Xambioá. Os alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino usam esse livro como... Eu tenho escrito também, eu fiz um livro que conta a memória das pessoas que já partiram, tá? Eu faço uma pesquisa sobre a vida das pessoas e escrevo uma biografia da vida dessas pessoas e boto lá. Escrevi para o professor Ferraz, né? Isso é mais um resgate da história para deixar registrado que essas pessoas existiram e foram importantes para o município em determinado momento, sabe? Então eu fiz isso, tá de forma digital ainda, não foi impresso, mas eu quero imprimir. Aí eu conto do Ferraz, do Cheiroso, do Súlipa, que foi um jogador de vôlei muito importante da cidade, empresário da cidade, um monte de gente, sabe? Cada edição eu conto 50 pessoas. Excelente. É um trabalho danado, porque tem que fazer uma pesquisa toda sobre a vida da pessoa, a participação dos familiares e tudo mais, isso aí, resgate fotográfico, e a gente tem feito isso para ficar. Um dia eu quero fazer uma exposição dessas memórias em um museu da cidade. E agora eu estou terminando um livro que até ver se eu lanço ele aqui contigo também. É um livro que conta a minha aventura até o Ushuaia. Entendeu? Eu fui de carro lá no ano passado, né, da Patagônia, né, do Cerrado da Patagônia,
Então foi um processo que a gente fez, todo ele investigando o patrimônio histórico e cultural da América do Sul. Excelente. Então é um livro que eu acho que vai ser muito, muito bom. Estou terminando aí as escritas deles ainda, os bolsos e tudo. Mas eu acho que logo eu vou lançar ele também e eu quero trazer ele aqui para mais. Bom demais, o espaço está aberto. Aqui o programa Radar Tocantinense é aberto para a cultura, é aberto para a política, é aberto para a ação policial, é aberto para tudo. Nós estamos falando com o professor Regis Carvalho, presidente da Associação dos Amigos do Museu de Araguaína. Nós estamos aqui nesse bate-papo bacana, falando sobre história, falando sobre cultura, falando sobre os avanços, os desafios. Quais os principais, já falamos sobre os desafios, quais os principais avanços da AMAR nos últimos tempos? A AMAR se consolida agora, Luiz, com 4 anos regulamentadas. Em 10 anos de luta, mas em 4 anos regulamentados. PJ, todo organizadinho e tudo. Nesses 4 anos é o trabalho de conscientização. Nós queríamos realizar um fórum, fizemos isso ano passado, foi importante para a cidade. Nós estamos querendo nos consolidar como entidade mesmo, ponto de cultura. A gente tem feito um trabalho de pesquisa, e como eu te falei, da questão dos livros, de publicações, os nossos membros. Hoje nós temos uma diretoria muito forte, né? A professora Antônia Alves, que não conhece, a minha vice, presidenta do grupo. Nós temos a professora Daiane, temos a advogada Maria Eduarda, nós temos o professor Iguatemi, nós temos o professor Valdemir, nós temos vários artistas plásticos compondo. Então, assim, é uma diretoria muito forte de gente muito consciente que nós estamos fazendo. E eu sou bem vigiado, bem cobrado e também bem assessorado. Então, o mérito não é só meu. Então, é de todo um grupo de pessoas e a gente não dá um passo sem fazer alguma coisa junto. Por exemplo, nós recebemos um prêmio recentemente, a gente tem recebido nos últimos 3 anos prêmios de mérito cultural Tocantins. Então nós sempre queríamos ter uma Kombi, comprar uma Kombi para a gente levar a cultura onde não tivesse. Certo? Então era um carro mais barato e quem pudesse ter condições de a gente levar os quadros, as oficinas e tudo mais. Aí nós vamos guardando esse dinheirinho dos prêmios, ganhamos 15 mil num ano, 15 mil no outro, e agora ganhamos 25 mil da prefeitura como ponto de cultura e tal, juntando esse material, esse dinheiro, compramos uma Kombi. Para quê? Para levar a cultura principalmente nas zonas rurais, nas periferias e tudo mais. Mas isso é uma decisão coletiva, não é minha, não é um Regis que compra uma Kombi, é um grupo extremamente democrático e o pau quebra. Sabe? Te junta e todo mundo pita, e aí depois a gente vota e a decisão, todo mundo cai e todo mundo tem que consentir. É uma decisão democrática. Então, assim, a associação está se consolidando. Hoje nós somos uma das entidades que mais capta recursos através das leis de cultura. Nós temos aí muitos projetos aprovados, nós já tivemos um projeto do Minerva Food, que é parceiro nosso, da Petrobras, tivemos recursos da Petrobras, agora da Caixa Econômica Cultural, sem falar nas leis de incentivo, Lei Rouanet Norte, Lei Rouanet, Aldir Blanc, a Penab muito forte aqui na Araguaína também, a Lei Paulo Gustavo. Então tudo isso tem fortalecido para que a AMAR pudesse se estruturar. As pessoas têm que entender que a AMAR ela não é o Museu de Araguaína, ela é uma associação que apoia a construção desse espaço. Então muita gente fala assim, por exemplo, nós conseguimos agora também com apoios comprar uma área no Lago Sul da cidade. Lá no Lago Sul compramos uma área pequena, 740 metros quadrados, mas lá dá para construir a sede da AMAR e com um pequeno ateliê de oficinas de arte e com um mini auditório, a gente vai fazer uma coisinha para a gente estar fomentando cultura. Então a gente quer continuar nisso lá, e aí a gente tem uma área. Ano que vem, se Deus quiser, a gente começa a construir lá, um espaço nosso da associação. Esse espaço não é o do museu tem que ser feito por entidades públicas, que recebem recurso público para ser mantido. Não é barato manter o museu também, entendeu? Ele é importante demais para a cidade, ele é importante para que a sociedade se reconheça, tenha aquele senso de pertencimento, entendeu? Então o museu é muito fundamental, mas ele tem que ser mantido pelo poder público. E nós, a associação, vamos estar junto, mobilizando a sociedade para ajudar a manter, mobilizando a sociedade para produzir arte, para expor, sabe? Observando o que está sendo exposto, entendeu? Tirando um pouco essa questão política, eleitoreira de perto, e a gente trabalhar mais na questão da construção mesmo da identidade, da preservação da memória e essas coisas todas. Eu acho que vai dar certo. Entendeu? A associação está muito consolidada. Muito consolidada. Hoje nós somos cadastrados no Ministério da Cultura, somos pontos de memória, somos pontos de cultura. Então eu acho que temos espaço nas cadeiras cativas de conselho no Brasil. Então, assim, temos gente ligado a várias outras entidades também, corredores de entidades que ligam a AMAR.
Excelente. A Araguaína instituiu recentemente o Conselho Municipal de Cultura. A AMAR faz parte Tem duas cadeiras. Lá tem o professor Evandro, né, que é artista plástico, também está lá. A professora Marta também faz parte da AMAR e da Calam também. Lá ajuda lá também. O Conselho Municipal de Cultura está muito bem representado. A professora Marta é historiadora da UFRP. Muito forte, ela é bem no fundador da Marta. Ela está assim meio afastada pelo fato de obrigações, mas ela sempre tem dado os pitacos e participado. Nós estamos ouvindo o professor Regis Carvalho. Regis Carvalho é o presidente da Associação dos Amigos do Museu de Araguaína, AMAR. E a gente já falou aqui sobre tanta coisa, movimento SOS Juritins. O professor trouxe aqui um pouco da biografia dele, falou um pouco sobre a vida pessoal, das origens dele, filho, neto e bisneto de Quebradeira de Coco, é da nossa região e é apaixonado por história, cultura e, claro, está lutando para a gente perpetuar a identidade cultural tocantinense. E hoje nós estamos falando sobre a possível fundação de um museu em Araguaína. Professor, agora é o seguinte, a gente fala muito sobre a questão nós falamos já que o museu é um museu vivo, já falamos que aí tivemos a ideia de criar um museu-parque aqui em Araguaína, mas a questão do acervo, vocês já conseguiram catalogar, coletar alguma coisa para fazer parte desse museu, alguma peça histórica em Araguaína? Esse museu de Araguaína ele já existe. O Araguaína tem um museu dentro da visão do Ministério da Cultura hoje do que é museu. Ele já existe. O Ministério da Cultura ele acha que um prédio cheio de coisas velhas dentro ele não é mais museu. Ele faz parte de um museu. É importante artefatos históricos, antigos, você ter um rádio velho, você ter uma TV, você ter uma máquina de TA, você ter um pilão de quebradeira de fogo baçu, isso é importante, faz parte, mas isso só não é um museu. Por exemplo, as manifestações culturais, por exemplo, ali em Muricilândia, lá do Quilombo Dona Juscelina. Nós tivemos lá agora recentemente em junho, para ver as manifestações culturais, aquilo faz parte da exposição museológica da cidade. Entendeu? Você vai aqui em Palmeiras do Tocantins, eu estive lá na Dança das Mulheres de Quebradeira de Cocobaçu, que eles fazem um festival do Cocobaçu lá também, que lá faz parte do nosso museu. O que a gente precisa entender é juntar tudo isso em um espaço só. Sabe? Então o museu já existe, ele é vivo. As manifestações culturais, elas acontecem o tempo todo. Entendeu? Os patrimônios, artefatos históricos, eles estão por aqui. Artefatos históricos, o que não dá é para deixar o nosso patrimônio ir embora para outros lugares. Por exemplo, na construção do SESC, da usina, lá do Estreito, foram encontrados urnas funerárias aqui na divisa entre Araguaína, Babaçulândia e Vanderlândia. Foram encontradas urnas funerárias que datam de 700 anos atrás, sabe, de povos originários que moravam aqui nessa região. Que eles eram sepultados na posição fetal dentro de um jarro, entendeu? Que era o processo de voltar para a Mãe Terra. Então, assim, isso está exposto lá no NUTA, no Núcleo de Arqueologia do Tocantins e Porto Nacional. Aquele patrimônio é nosso. Não dá para você entrar dentro do Museu do Louvre, que é um dos principais museus do mundo hoje em Paris, e na entrada do Museu do Louvre tem um tronco de 6 metros de comprimento fossilizado, e dizendo que esse tronco veio lá da Bielândia, município de Filadélfia, que pertence à nossa história local aqui. Nós estamos falando dessa cidade circunvizinha, mas tudo isso pertence a Araguaína. Porque até pouco tempo atrás, tudo isso era Araguaína. Né? Então, assim, esse norte Tocantins é muito diferente, é muito difícil separar o que pertence a Araguaína, Vanderlândia ou Babaçulândia. A história não tem fronteiras, sabe? Ela é identidade. Pertence a todos nós, pertence tanto a Filadélfia, pertence a Babaçulândia, pertence a Chambeuá, pertence a Araguaína. Então, assim, a gente percebe que a nossa história está esparramada no mundo todo. E o nosso povo daqui não conhece. Entendeu? Eu faço excursões, pego meus alunos e levo, por exemplo, a Bielândia para visitar lá o núcleo de preservação lá do Monumento Natural de Árvores Fossilizadas do Tocantins. Cara, é a maior concentração de fósseis do mundo, de árvores fossilizadas do mundo. É aqui na Bielândia. Sabe? E aí até pouco tempo atrás, você via as pessoas com carrinho de mão catando os fósseis e vendendo na beira da estrada.
Compre um fóssil de árvore fossilizada, vendendo por R$ 5, R$ 10. Agora parou, porque o governo do estado assumiu lá. Mas não podemos permitir que o nosso patrimônio seja feito assim, sabe? Aí nós temos histórias do Parque Simba, da usina Simba, e tantas outras histórias que a gente sabe que existe na cidade. O patrimônio histórico-cultural, ele existe. A nossa sociedade é que o museu vai fazer com que a sociedade conheça esse patrimônio. Eu tive agora recentemente fazendo uma pesquisa lá no Museu Pedro Ludovico, em Goiânia, certo? Para saber o que eles têm de documento sobre a história de Araguaína. Aí você chega lá, você vê os documentos, cara, assinados em caneta ainda da época, da separação de Araguaína de Araguatim, de Filadélfia, sabe? Se tornando Araguaína município, sabe? A recepção, fotos recebendo do JK em Araguaína. Você sabe quantos presidentes da República teve em Araguaína? Não sei. Cara, olha, se não me falha a memória, eu acho que todos os presidentes, desde a criação de Araguaína, veio em Araguaína. Todos eles vieram aqui, olha quantas cidades tem. Sabe, vi fotos recentemente de Castelo Branco vindo aqui, Jânio Quadro passou por aqui, todo mundo veio aqui, todos os presidentes passam por Araguaína. Qual cidade do Brasil tem isso? Só as grandes metrópoles. Entendeu? Mas de interior, Araguaína é uma cidade importante, politicamente, economicamente, e não pode ser negligenciada a nossa história. Sabe? Então, assim, a pessoa precisa ter orgulho disso, precisa entender que isso é importante para nós. Então, o grande desafio que a AMAR tem hoje não é de mostrar patrimônio histórico. Isso aí a gente já fizemos a pesquisa. O Pedro Irã pegou as máquinas do Gaúcho lá, que o Pedro Gaúcho e a família venderam todas, né? Ele comprou algumas e está na fazenda dele, disse que quando tiver um museu eu vou botar lá. Sabe? Tem gente guardando o patrimônio nosso, essas máquinas, são tratores velhos, são caçambas velhas. Cara, isso fez com que Araguaína surgisse como cidade. Sabe? Aí você vai, eu fui lá falando lá no APUC, no Museu de Ciências Naturais da PUC, em Belo Horizonte. Vamos lá conhecer a pré-história do Cerrado. Você pira, meu. Você vê tudo lá sobre a nossa pré-história. Os dinossauros que viviam aqui, tem tudo lá. O que é o nosso patrimônio histórico, você pode ter contado de 200 e tantos milhões de anos atrás, como é as árvores fossilizadas, os animais pré-históricos, até a atualidade recente. Sabe, você encontra o pessoal que fez a Ferrovia Norte-Sul, todos os artefatos históricos que foram encontrados nas escavações da ferrovia estão jogados num galpão no Ministério da Cultura lá em Brasília. Pontas de flechas, sabe, esculpidas pelos indígenas que viviam aqui na região. Então, assim, se a cidade tiver um museu apoiado pela sociedade, os artefatos históricos eles regressarão à cidade. Eles precisam voltar para cá. É nossa história. Está sendo exibida em lugares do mundo, sendo que nem a nossa própria população conhece. Então isso que a gente fica mais indignado, e às vezes a sociedade ela não compreenda a importância que isso tem, mas tem. Muito importante. Tem uma importância significativa. Uma vez, eu trabalhava no Palácio Araguaia, lá em Palmas, e tinha um cara que visitou Palmas querendo visitar Araguaína. Ele visitou ele foi lá no Palacinho, né, que é o Museu do Siqueira Campos, né, lá em Palmas, um antigo palácio governamental, e aí construiu um museu lá, Museu do Siqueira Campos lá. Aí ele foi lá, visitou e tal, achou interessante, mas ele queria vir em Araguaína. Ele queria montar uma distribuidora das sandálias havaianas, sabe? Eles estavam expandindo para o norte e queria ter um local de logística. E todo mundo lá do sul falava que o lugar do Tocantins era Araguaína, para ele montar isso, mas ele tinha que entrar pela capital. Aí ele foi lá na capital e tal, e queria visitar Araguaína. Aí eu conversando com ele no saguão do Palácio Araguaia, ele falou assim, escuta, me indica aí um museu para ir lá na cidade. Ou uma galeria. Eu falei, não tem. Como que não tem, cara? Não tem. Como é que eu vou conhecer a história do município? Porque nós temos a cultura de chegar numa cidade para fazer um empreendimento, nós queremos conhecer a identidade local, queremos conhecer a história local, entendeu? Queremos visitar um espaço para... Como é que um povo pode ser respeitado se ele não respeita a sua história? Como é que um povo pode ser respeitado se ele não tem orgulho da sua identidade, do seu pertencimento? Sabe? Então, assim, economicamente, isso fere a cidade. Claro que nós somos a capital do boi gordo, temos a maior exposição agropecuária, a maior exposição, a maior cavalgada do mundo, né? Agora, eu vi Palmas se candidatando, você vê como é que é uma coisa, Palmas está se candidatando para ser a capital brasileira das cavalgadas, porque no Tocantins tem a maior cavalgada do mundo, então Palmas vai ganhar
repercussão nacional A partir de Araguaína. A partir de Araguaína. Sabe por quê? Porque nós não temos o hábito de respeitar a nossa história, nosso patrimônio. Aí as pessoas vão tomar posse disso, que é o que tem feito. As pessoas têm levado gente para visitar os nossos artefatos históricos, o nosso patrimônio histórico espalhado pelo mundo. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Entendeu? Então, urnas funerárias, tudo que você pensar em termos de artefato pré-histórico foi encontrado aqui. Nós fizemos uma visita, nós fomos 11 vezes, 11 excursões, ônibus com estudantes e universitários e professores, ao Parque Nacional Serra da Capivara. Das 11 vezes que nós fomos recebidos, das 11 vezes, 6 vezes nós fomos recebidos pela doutora Niele Guidon, que infelizmente faleceu recentemente. E aí o seguinte, a doutora Niele falou assim, nós perguntávamos, Niele, nós vamos montar um museu na Araguaína, queremos uma parceria com você vai ajudar nós lá. Ela falou, meu filho, aqui no Parque Nacional da Capivara eu tenho pesquisa para mais de 100 anos. Se eu tivesse mais 10 vidas, eu não conseguia pesquisar tudo que tem aqui no parque. Mas eu vou te dizer uma coisa, há um corredor de trânsito pelo Brasil que passa por Araguaína, do homem pré-histórico, porque eles viajavam às margens dos rios. Então aqui em Araguaína há vestígios da passagem do homem pré-histórico, do homem de 50 mil anos atrás, como ela defende. A Niele não defende de que o homem se esparramou pelo mundo da África, não. Pode ser o contrário também. Entendeu? Então, assim, é muita coisa que eu acho que precisa ser levantada e precisa ser exposto para a sociedade. O museu tem isso, ele não pode ser um prédio cheio de artefatos antigos. Ele tem que ser isso também, mas ele tem que trazer a história viva. O que está acontecendo agora, as manifestações artísticas e culturais que estão acontecendo nesse exato momento em todo o norte do Tocantins. Isso tem que ser exposto para a sociedade. É por isso que o museu tem que ser vivo. Entendeu? E para que a gente tenha apoio do Ministério da Cultura, para que a gente tenha apoio de outras entidades do mundo todo que queiram financiar, que queiram fazer exposições, que queiram ajudar. Se você tem uma ideia, Brasília, com essa política de fomento, tem várias manifestações culturais e artísticas procurando espaços adequados para trazer suas exposições. Sabe? Araguaína não tem nem condição de receber uma exposição. Há um tempo atrás, não sei se você lembra, um artista de São Paulo, que ele tem uma coleção de obras de arte de Cândido Portinari. Uma das coleções mais completas do Brasil. Ele escreveu no Ministério da Cultura que ia expor a exposição nos 27 territórios federais, nos 27 estados. Ganhou não sei quantos milhões de reais para fazer essa exposição. Aí beleza. Quando chegou a vez do Tocantins, adivinha? Não tinha um espaço adequado no estado inteiro para receber a exposição do Cândido Portinari. Só que ele tinha que cumprir a missão, porque ele recebeu recurso para isso e prometeu expor. Aí ele foi no Palácio Araguaia, o Marcelo Miranda era governador. Aí fizeram uma série de adequações dentro do Palácio Araguaia para receber a exposição. Foi o único espaço capaz de receber a exposição do Cândido Portinari no estado. Sabe? Então, e quantas outras exposições itinerantes tem Brasil afora que gostariam de expor aqui? Recentemente eu estava naquele posto lá, posto Jaó, tipo Jaó na feirinha, aí tinha um ônibus lá, parecia um motorhome, eu sou apaixonado nessa vida, aí eu fui lá conversar com os caras, encostei lá e tudo, eram uns artistas que estavam passando pela cidade, iam dormir lá no posto, mas eles que tinham ido na prefeitura e não tinham espaço para fazer as exposições que eles queriam fazer. Entendeu? Então Araguaína não tem espaço. Recentemente o prefeito inaugurou lá o espaço cultural, né? Tem um espaço muito bonito lá da arte palco e tudo. Está melhorando aquele espaço lá para receber algumas atividades. Mas precisa de mais. Araguaína pode mais, precisa de mais. E aí é muito insuficiente o tamanho cultural e artístico que a cidade tem. Nós estamos 183 mil habitantes. Mas você sabe que nós Somos temos... o segundo maior PIB do estado. Nós precisamos mais. Mas você sabe que Araguaína, o BGE diz que nós temos 183 mil habitantes, mas ela tem um fluxo mensal de 400 mil pessoas na cidade e com os vizinhos. E se você fizer um giro de 200 quilômetros da cidade, nós chegamos a uma população de 2,5 milhões de habitantes. Então, assim, se você pegar uma cidade que nem Goiânia, você atravessa ela de uma ponta a outra em 140 quilômetros, certo? Goiânia tem 1,5 milhão de habitantes. Aí se você pega Araguaína aí em 200 quilômetros, tem 2,5 milhões, tem uma população maior que Goiânia.
na circunferência, num raio de habitação. E a gente atende até Imperatriz também, né? Atende, tudo junto. Trazer Imperatriz pra cá. Tudo junto para cá. Se tiver o espaço cultural e ele for respeitado de acordo com o que a população mereça, eu acho que o turismo vai vir. O museu tem isso. Já te falei, como espaço de saúde, um espaço de geração de emprego e renda, um espaço de preservação da história e memória do município, da cultura do município, um espaço palco para o artista, sabe, da cidade, da região, trazer exposições itinerantes, o artista local está se expondo constantemente, sabe, um espaço de lazer para a terceira idade, entendeu? Eu fui lá na Unial, na Universidade Federal, falar com eles sobre a questão do museu também. Sabe, pessoas de 80, 90 anos nunca foram para o museu. E quando a gente fala dessas histórias que precisam ser preservadas, eles se emocionam, sabe? Eu encontrei que a Badeira de Coco eu passo lá, você imagina se a gente tiver um espaço em que conta a história delas lá, sabe? Para lembrar da infância, da luta difícil, mas que superou, sabe? Da resiliência que a vida proporcionou para eles. Eu acho que é importante esse espaço, sabe? E para crianças conhecerem de onde vieram, como identidade também. É um senso de pertencimento. Quem mora aqui sabe que eu moro aqui porque eu sou feito disso, minha raiz é isso. Então eu acho que o museu ele contribui muito, sabe? Muito, muito mesmo, para nós nos tornarmos ainda maior do que Araguaína tem sido. É isso aí, nós estamos conversando, estamos quase chegando ao finalzinho aqui do programa, professor Regis, da nossa entrevista, mas nós estamos conversando com o professor Regis Carvalho, essa figura maravilhosa aqui que nos ensinou muito sobre a questão de patrimônio cultural, patrimônio material e, claro, sobre a memória. Estou sempre falando em memória, sempre falando em identidade, porque Araguaína, quando a gente fala aqui na região norte, a gente vê também que Araguaína é a capital cultural do nosso querido estado do Tocantins. Claro, tem Porto Nacional, tem Natividade, tem Arraias, mas Araguaína aqui na região norte é a nossa, sim, a nossa capital cultural. Tem tudo que a gente pensa em cultura se encontra em Araguaína. Nós temos as quebradeiras de coco, nós temos outro dia eu falo outro dia como se fosse ontem, eu estava conversando com o Zacarias Barão, que nos deixou, e ele falava da luta dele para vir para cá vendendo rede, que ele era baiano, ele era uma figura maravilhosa, vendendo rede, trazendo o material lá para o Lontra, ele que me falou, a primeira vez que eu ouvi o nome Valha-me Deus, que era aqui o nome de Araguaína, quando falava em Araguaína, o pessoal dizia Valha-me Deus, que aqui não tinha nada. E eles foram chegando junto com Salomão Cardoso, e aí quando conseguiram construir as casas, conseguiram fazer depois vieram os outros parentes, vieram as outras pessoas, e Araguaína está aí hoje, aqui com esse fluxo populacional que é imenso. Araguaína começou lá no final do século XIX, né? Os maranhenses, os piauienses que vieram ocupando essa região aqui do Lontra, as margens do Rio Lontra, terras mais férteis e tudo, e vieram para cá, mesmo entrando em confrontos com os carajás, aquela coisa toda, mas foram se ocupando devagarinho aqui, criando a vilinha, livra-nos Deus, né? Porque é o meio de ataque dos indígenas, das onças, aquela coisa toda, das sucuris também. Livra-nos Deus, quando Valha-me Deus, livra-nos Deus. E aí veio depois, criou o município do Lontra, batizando o Rio Lontra por causa das lontrinhas que existiam aqui, que hoje já foram dizimadas todas, que a gente não consegue mais ver. Que até uma das sugestões que nós falamos com o Wagner, por exemplo, era reinserir as lontras novamente no lago, entendeu? Porque era uma região de lontrinhas que existiam aqui. Mas depois em homenagem ao Araguaína, viramos Araguaína, e aí a cidade só cresceu, mas a gente tem muita gratidão e muito respeito à história das quebradeiras de Cupuaçu, das indígenas, das quilombolas. Aqui virou região de vários quilombos de escravos fugindo da escravidão, né? Que vieram para cá, para essa região, virou quilombos aqui nessa região. Temos descendência dos quilombos até hoje, que mantêm suas manifestações culturais de origem ainda. Comunidades sertanejas, o povo goiano do sul veio para o norte desbravar. Nós temos uma fotografia que eu recebi recentemente do Banco do Brasil itinerante, e foi quando eles vieram aqui em 1960. Logo que o município foi criado, vieram aqui fazer empréstimo para o pessoal comprar gado, e aí deu início a essa questão da pecuária muito forte aqui na região. O Banco do Brasil veio aqui na década de 1960 fazer empréstimos aos pequenos produtores rurais,
que aí esse pessoal vinha tocando gado do Mato Grosso, do Goiás para cá, do sul do Goiás para cá, para o norte, e aí acabou, eram dias e dias, temos histórias e fotografias dos vaqueiros indo buscar gado no sul para cá, e isso fomentou muito o crescimento da cidade, na pecuária e tudo, transformando nós na maior produção de gado do Goiás na época, e aí, consequentemente, que os vaqueiros queriam lazer, queriam alguma atividade festiva e criaram a cavalgada, né, logo de seguida, e foi pequenininha, foi começando, e hoje é a maior cavalgada do mundo. É importante essa história também, apesar que muita gente da história não gosta, que comenta muito essa questão do agro, mas eu acho que não tem como separar a Araguaína da força do agro, não tem jeito, seja bom, seja ruim, o agro é importante para a cidade. Eu acho que, mas não podemos também negligenciar tantas comunidades importantes que lutam por isso, sabe? Que ajudaram a construir essa cidade que é tão forte, tão linda, é nosso lar, e precisa fornecer mais orgulho ao povo que mora aqui. E eu acho que o fornecimento desse orgulho é expondo, apresentando a sociedade, relembrando suas memórias e expondo o nosso patrimônio histórico e cultural. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista, viu, professor Regis? Já estourou nosso tempo aqui. Eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais para a comunidade, para as pessoas que estão nos ouvindo. Fique à vontade, a palavra está As pessoas precisam entender a importância que é esse instrumento, um museu histórico e cultural de Araguaína. Sabe? Eu acho que é importante demais isso. É importante que esse museu seja gerido, que seja administrado por uma entidade mais imparcial possível. Por isso que a Associação Amigos do Museu de Araguaína acredita que essa entidade é a UFMT. Tira da mão do Estado, tira da mão da Prefeitura, eles participam também, são todos parceiros. Mas a gerência fica por conta da universidade. A universidade é quem faz pesquisa, é quem levanta, quem tem feito constantemente um trabalho de resgate da história e da preservação da educação decolonial, né? Patrimônio, estudar o que é patrimônio histórico e contar a história das comunidades locais. Então, acho que é importante ficar na mão da UFMT e com o apoio da sociedade civil. Que a sociedade entenda, de uma vez por todas, que é importante e é fundamental. Sabe? Um espaço como museu para a cidade vai ser um espaço que vai definir um Araguaína antes e depois do museu. Mas o museu ele vai fazer com que a sociedade tenha orgulho. E eu quero demais agradecer às entidades, aos meus companheiros da Associação Amigos do Museu de Araguaína, todos eles. Agradecer a Vossa Excelência, viu? Meu grande amigo poeta, Luiz Poeta, você é um cara que faz parte do nosso patrimônio histórico, cultural também. Você conhece muito a história de Araguaína, tem contribuído muito para o crescimento, sabe, da cultura, para a divulgação da cultura, sabe? Os seus canais de comunicação são importantes, tem chegado a tanta gente que fala comigo depois e fala assim: ô Regis, ouvi tua matéria na Radar e tal, bacana. E então, assim, o trabalho que vocês fazem é fundamental, sabe? Sem o trabalho que vocês desenvolvem, eu acho que o projeto não estaria tão avançado quanto está hoje. O museu existe e precisa ser consolidado como estrutura física, mas a gente precisa muito mais da sociedade junta, participando, e você é um dos soldados, um dos guerreiros que tem ajudado a construir esse importante momento da história de Araguaína. O portal Radar Tocantinense, a DFM, o nosso programa Radar Tocantinense, assim nós temos outros veículos, temos o Correio do Bico, página 63, que sempre a gente está divulgando lá também. Está de portas abertas para a AMAR, está de portas abertas para as outras entidades culturais, como a gente tem feito, divulgado material da Calanto, divulgado material da AMAR e de outras entidades culturais também. Recentemente a gente fez um material bacana sobre os pontos de cultura de Araguaína. Eu não lembro se enviei para você, mas nós fizemos um material no dia da premiação dos pontos de cultura, né? Foi a AMAR, a Calanto, tivemos outros pontos de cultura também. E isso é importante para que a comunidade saiba que nós temos a nossa cultura, e a nossa cultura é pujante. E os nossos portais estão de portas abertas, a gente vai continuar divulgando, levando esse nome para as nossas entidades, para que a comunidade possa compreender o que é que acontece nos bastidores também, né? Porque acontece muita coisa. A gente vê que os desafios são imensos, são muitos desafios. Como, por exemplo, esse desafio da AMAR, que já vão percorrendo aí 25 anos. Né? A gente vê a luta de 25 anos da época do Dr. Paulo até hoje, até para chegar hoje como está.
não foi da noite para o dia, não é ter conseguido muita premiação, ter conseguido aí os recursos das leis de incentivo. Para que a entidade possa conseguir esses recursos, tem que estar toda organizada, tem que estar toda redondinha lá no Ministério da Cultura, porque senão o dinheiro não sai, né? Não, é extremamente. Tem que ser assim. Nós defendemos que tem que ser assim lá. Toda vez que a gente participa das reuniões do Conselho, a gente fala tem que ser rigoroso, tem que ser para evitar fraude, malandragem, fazer coisa séria. Sabe, eu percebo no governo do presidente Lula atual muita organização nessa questão. Sabe? Então, assim, a cultura tem crescido no Brasil e crescido de forma sustentável, sabe? Devido a esse rigor de manter as políticas culturais legalizadas, com CNPJ, com prestação de contas extremamente rigorosas. Então, assim, eu acho que é por aí, para que o dinheiro público realmente ele seja consolidado, que tenha uma contrapartida para a sociedade, sabe? Que se fica meio desleixo e aí acaba não tendo os eventos, tem que ter esse rigor e a gente tem que se enquadrado nisso. Não é fácil não também, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que se aperfeiçoar o tempo todo, mas a gente está muito feliz com isso também, sabe? Tem que ser organizado. A AMAR já é muito real no Norte Tocantins e ela é muito real no Brasil. Hoje nós somos em muitos órgãos nacionais, a única entidade do Estado que está lá ativa, participando e tudo. Eu acho que é importante. A AMAR vai ter muita história para contar ainda e, se Deus quiser, muito em breve nós vamos estar abrindo as portas de um templo da nossa história e toda a sociedade vai entender melhor o que nós conversamos hoje. É isso aí, pessoal. Hoje nós ouvimos o professor Regis Carvalho, presidente da AMAR, Associação dos Amigos do Museu de Araguaína, falando sobre história, cultura, memória e trazendo um bate-papo interessante sobre educação e, claro, educação cultural aqui no programa Radar Tocantinense. Eu me despeço do nosso público e prometo voltar amanhã com notícia, com informação aqui da nossa querida Araguaína e toda a região norte do Tocantins. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.